Paz seja com todos, Deus abençoe. 28 de junho de 2023, eu agradeço ao Senhor cada vez que eu venho aqui no Facebook, eu agradeço a Deus pela oportunidade, porque são tantas coisas, mas eu agradeço o Senhor por esse privilégio que o Senhor me concedeu. A princípio, eu quero ler uma porção da palavra do Senhor, que está em Gênesis, no capítulo 18, a partir do verso 16. Gênesis, capítulo 18, a partir do verso 16. A palavra do Senhor diz assim: Os homens levantaram-se e dirigiram seu olhar para Sodoma. Abraão os acompanhava para encaminhá-los. O Senhor disse: Acaso poderei ocultar a Abraão o que eu vou fazer? Abraão virá a ser uma nação grande e forte, e por meio dele serão abençoadas todas as nações da terra. De fato, eu o escolhi para que ordene a seus filhos e a sua casa depois dele que guardem os caminhos do Senhor, praticando a justiça e o direito. Nossa, eu achei lindo essa porção da palavra. Então o Senhor cumprirá a respeito de Abraão o que lhe prometeu. Verso 20. E disse mais o Senhor: o clamor contra Sodoma e Gomorra aumentou e agravou-se muito seu pecado. Vou descer para verificar se o que fazem corresponde ao clamor que me chegou ou não. Eu vou saber. Olha que palavra maravilhosa, né? Que palavra gloriosa essa. Já tem dias que essa porção da palavra do Senhor está no meu coração, mas eu quero a princípio louvar o Senhor. Vamos louvar o Senhor? Tem uma música que eu aprendi com uma menina num disco de vinil e eu quero cantar com você, que diz assim: Muitas vezes me perguntam por que eu sou tão feliz, porque vivo só cantando, sempre a sorrir. Eu respondo com alegria: é Jesus que habita em mim. Sou filho de um Deus vivo que sempre cuida de mim. Sou muito rico, sou milionário, eu tenho Cristo. Eu sou feliz aqui no mundo, não tenho nada, mas lá no céu tem um palácio para mim. Junto ao trono de Deus preparado, a cristão um lugar para ti, há perfumes a gozo exaltado, há delícias profusas ali, pois ali de seus anjos fiéis rodeado, numa esfera de glória e de luz, nos escuta, nos ouve Jesus. Confie em Deus, eu sei que me amará. Em terra firme, sobre o irado mar, que seja, pois, aonde for,
sol não posso ver. Jesus, eu digo humilde, oh, vem meu piloto ser, oh, não temas, sou contigo, teu piloto até o fim. Não te importes com perigo, eis a mão, confia em mim. Quando a tentação me envolve e o sol não posso ver, eis que em meio à tempestade ouço o Salvador dizer, oh, não temas, sou contigo, teu piloto até o fim. Não te importes com perigo, eis a mão, confia em mim. Eis a mão, confia em mim. Eu gostaria de falar hoje com você sobre a história de um homem, de um intercessor chamado Abraão. E juntamente com a história de Abraão, eu gostaria de falar sobre Ló e sobre a mulher de Ló. E o que me trouxe essa palavra foi o comportamento da mulher de Ló. A Bíblia diz em Gênesis, no capítulo 19, conta a história da mulher de Ló. Era uma mulher que vivia num lugar que era um lugar bonito, mas um lugar onde havia coisas que não agradavam a Deus. E Deus, ele já tinha no seu trono ouvido o clamor do seu povo. Sabe por quê? Porque Deus ouve o nosso clamor. Deus, ele nos sonda. Deus, ele escuta as nossas orações, a oração intercessória. E Deus ouviu o clamor. Deus viu, Deus, ele soube do que estava acontecendo. E na porção da palavra do Senhor que eu li no começo dessa live, fala que Deus disse para Abraão que ele resolveu descer, para que ele pudesse ver o que estava acontecendo. Porque diante da presença dele, o clamor já tinha subido. E Deus envia os seus anjos. Deus envia anjos. E a Bíblia diz que Deus resolve contar para Abraão o que ele ia fazer. E eu quero te incentivar para que você seja uma pessoa. Um abraço, irmã Gerceira. Como Deus ministra ao meu coração através da sua descendência. As músicas, como Deus me visita, como Deus me cura, como Deus me consola, através das composições dos seus filhos. Eu louvo a Deus pela sua vida, porque eu sei que isso é fruto também de uma mulher temente ao Senhor, de uma mulher de oração, de uma mulher de fé. E que Deus esteja abençoando, fortalecendo a senhora, abençoando a sua descendência. E que a sua descendência possa continuar sendo poderosa nessa terra. E que a senhora continue sendo uma mulher do nível de Abraão. Uma mulher intercessora. Uma mulher que Deus salva, intervém pela oração intercessória. E Abraão, ele
falou com Deus: Deus, o Senhor vai destruir Sodoma? E Abraão começou a interceder. Falou: Deus, se tiver 50 justos, o Senhor poupa a cidade? E Deus quer me colocar e colocar cada um que vai entrar em contato com essa palavra. Deus quer nos colocar no lugar de sermos intercessores, de nós nos colocarmos em oração, nos colocarmos nesse lugar pedindo que Deus venha poupar pessoas, poupar lares, poupar pessoas, poupar jovens, poupar a nação, poupar o povo. Deus nos chama para esse nível de comprometimento. E Abraão era comprometido com Deus. E foi lindo, porque Deus, ele fala: eu vou fazer algo em Sodoma e Gomorra, mas eu vou avisar para o meu servo. Eu vou inteirar o meu servo, Abraão. E eu fiquei tão impactada com o comprometimento de Deus, com a fidelidade de Deus, com a consideração que Deus tem por nós. Eu estou procurando aqui, eu achei, verso 17. O Senhor disse: acaso poderei ocultar a Abraão o que eu vou fazer? Olha que coisa linda. Abraão era amigo de Deus. Abraão, ele tinha comunhão com Deus. Ele tinha intimidade com Deus. Ele era um homem obediente, ele era um homem que ele cria na palavra de Deus. Era um homem que vivia pela direção de Deus, da vontade de Deus, do querer de Deus. Ele era um homem sempre pronto, sempre disposto para obedecer a Deus. E isso, para mim e para você, para cada um de nós, é um desafio. A buscar em Deus esse lugar, da gente estar sempre disposto. Tem um hino dos Salmos e Hinos da Cristã Evangélica que diz assim: estou pronto a fazer o que queres, Senhor, confiando no teu poder. Estou pronto a fazer o que queres, Senhor, estou pronto a cumprir teu querer. Então Abraão era esse homem. E Abraão se colocou em intercessão por Sodoma e Gomorra. Mas, na verdade, Sodoma e Gomorra não tinha 50 justos. Sodoma e Gomorra tinha o seu parente Ló. Sodoma e Gomorra tinha pastora Conceição, um abraço, a paz do Senhor. Eu amo a senhora, pastora. E Sodoma e Gomorra não tinha 50 justos. Tinha Ló, suas filhas, sua esposa. E Abraão, ele intercede. Deus escuta a oração de Abraão, porque Deus ouve a nossa oração. E eu quero te incentivar a você se fortalecer na oração intercessória. Porque Deus, ele ouve. E Deus ouviu todo o relato, todo o pedido, toda a intercessão de Abraão. E a Bíblia diz que Deus se ausenta. E aqueles homens, aqueles anjos do Senhor são enviados a Sodoma e Gomorra. E eles chegam ali com o propósito de preservar a família de Ló. E Deus, ele quer preservar famílias. Deus quer preservar homens, mulheres, filhos, filhas, pequenos e grandes, donzelas, rapazes, velhos e crianças. Deus quer poupar. E Deus ouviu a oração de Abraão e os anjos chegaram lá para retirar Ló, o parente de Abraão. Ló tinha ido para aquele lugar, Ló tinha ido para aquela cidade. Por quê? Porque Abraão entendeu que estava havendo divisão, que estava havendo divergência de pensamento, que estava havendo um relacionamento entre os pastores de Abraão e os pastores de Ló de território, de espaço. E Abraão, como homem de Deus, ele chama o seu parente e fala: Ló, aqui tem 2 lugares, escolhe o que você quer. Ele poderia
ter escolhido primeiro, não, mas ele abriu mão. E o Evangelho de Jesus, ele nos ensina isso. O Evangelho de Jesus, ele nos ensina a dar, porque a Bíblia diz, é melhor dar do que receber. E Abraão, ele deu a Ló a escolha, a primeira escolha. E Ló olhou pela aparência. Ló olhou as campinas e ele ficou encantado. Ele ficou encantado com o que ele viu, com o que os seus olhos humanos viram. E Abraão ficou com a parte que sobrou. Mas, gente, quando Deus está na nossa história, quando a gente vive na direção de Deus, quando a gente busca alinhar o nosso coração à vontade de Deus, até nisso nós somos abençoados. E Abraão foi abençoado. Abraão ficou com a parte que Deus queria que ele ficasse. E Ló escolheu pelo que ele achou bonito. E muitas vezes, quantas pessoas têm se perdido? Porque encanta o olho, mas é algo que não vai ser bom. Porque o nosso olhar humano é um olhar limitado. A nossa percepção é limitada. Eu falei agora há pouco no Instagram que uma pastora amiga minha, ela me disse o seguinte: Francislene, as ovelhas, elas enxergam em distâncias curtas. As ovelhas não enxergam distâncias longas. E eu fiquei assim encantada com essa palavra, esse entendimento que ela me deu. Por isso que as ovelhas precisam de direção. Por isso que as ovelhas precisam de pastor para indicar o caminho. E Ló, ele enxergou aquilo e ele foi pelo que ele achava que os olhos dele agradou aos olhos. E ele foi parar num lugar que foi um laço, que foi laço para a família dele. Mas mesmo assim, pelo comprometimento de Abraão com Deus, pela aliança de Abraão com Deus, pela oração intercessória, Deus poupou Ló e foi até lá para poupar a sua família. E acontece toda a problemática. E os anjos do Senhor apressam Ló, falam: olha, Ló, você tem que sair. Aquele lugar é um lugar de perversão, um lugar de moralidade, um lugar que havia comportamentos que Deus não agradava, que já estava cheirando mal na presença do Senhor. E hoje nós, no mundo que a gente está vivendo, eu acredito que a gente está muito pior, mas nós estamos vivendo numa época da graça, na época que Deus, ele nos está dando oportunidade para que a gente volte, para que a gente retorne, para que a gente retorne para o caminho dele. Como o versículo aqui fala, que Deus prometeu a Abraão uma descendência poderosa, abençoada, porque Abraão, ele permanecia, ele perseverava no caminho do Senhor. Gênesis 18, 19 diz assim: de fato eu escolhi para que ordene a seus filhos e a sua casa depois dele, que guardem os caminhos do Senhor, praticando a justiça e o direito. Então nós precisamos buscar permanecer no caminho do Senhor. E aí os anjos falaram: Ló, sai, vai para as montanhas. Ló falou: não, eu não quero para as montanhas, porque lá nas montanhas eu vou ser destruído. Eu quero ficar numa cidadezinha. E olha que coisa maravilhosa. Até nisso, Ló foi atendido. Os anjos, eles aceitaram. Ló não ir para as montanhas, mas Ló ficar numa cidade perto. E aquela cidade foi poupada por causa de Ló. Deus quer poupar lugares pela nossa presença. Não pela nossa presença, mas pela presença dele em nós. Deus nos chamou para preservar. Deus nos chamou para conservar. Deus nos chamou para que a gente seja instrumentos de salvação, de livramento, de cura, de redenção, de restauração. Deus nos chamou para isso. E Ló foi para aquela cidade. E eu achei lindo quando os anjos falam assim: enquanto você não chegar,
a cidade não pode ser destruída. Sodoma e Gomorra não podia. Enquanto Ló não estivesse protegido na cidade que ele escolheu ficar, Deus não poderia cumprir juízo sobre Sodoma e Gomorra. Quantas vezes Deus preserva ambientes por nossa causa? Deus preserva ambientes por causa dos seus servos. A Bíblia diz assim, quanto aos fiéis da terra, o Senhor diz, é neles o meu prazer, é neles o meu contentamento. Então, por causa dos fiéis, por causa dos obedientes, por causa dos rendidos, por causa daqueles que têm comunhão, que têm aliança, que têm comprometimento, que são perseverantes no caminho do Senhor, o Senhor não destrói. E aí, quando Ló entrou na cidadezinha, o Senhor começou a destruir Sodoma e Gomorra. O Senhor mandou juízo. O Senhor mandou fogo do céu para aniquilar aquela cidade. Só que a mulher de Ló olhou para trás. E o que me trouxe a vir aqui no Facebook trazer essa palavra, e já tem uns 15 dias que eu estou com essa palavra no meu coração, foi porque a mulher de Ló, ela olhou para trás e Deus deu uma ordem. Deus falou, não é para olhar para trás. E eu quero te dizer, Deus não quer que a gente olhe para trás. Deus não quer que a gente olhe para trás. Porque se a gente olhar para trás, a gente pode desanimar, a gente pode distrair, a gente pode visitar lugares do nosso coração, da nossa alma, que Deus não quer. Deus quer que a gente avance. Deus não quer que a gente retroceda, seja no pensamento, seja num lugar, Deus quer que a gente avance. E a mulher de Ló, quando ela estava indo, Deus deu, e Deus, eu acho muito maravilhoso, porque Deus, ele dá uma direção certa, com objetividade. E Deus fala, não é para olhar para trás, é para avançar. E a mulher de Ló, ela olha para trás. E eu quero te fazer uma pergunta nessa tarde. Você tem olhado para trás? Você tem olhado as circunstâncias, o que passou, as dores do passado, as dificuldades do passado, a problemática do passado, as intrigas, as divisões, as separações? Deus não quer. Deus quer que a gente avance. Deus quer que a gente caminhe para esse lugar novo, para esse entendimento novo, para essa nova fase que Deus tem para a nossa vida. Mas a mulher de Ló não entendeu. Ela olhou para trás. E eu fiquei pensando se talvez aquela mulher olhou para trás porque ela pensava assim, o que será que vai acontecer com a minha vizinha? O que será que vai acontecer com aquele povo? Talvez olhou para trás para ver o que ia acontecer na vida dos outros. Ou às vezes poderia pensar, nossa, eu tinha tantos desafetos lá, então eu vou olhar para trás para ver ele ser destruído. A gente não sabe, a Bíblia não fala, mas a verdade é que ela olhou para trás. E Deus não quer que a gente olhe para trás. Deus não quer que a gente olhe, fique preso na vida dos outros. Deus quer que a gente olhe para Ele e que a gente avance. Tem um versículo de Isaías, tem um versículo da palavra do Senhor que eu acho que está em Isaías, eu vou deixar depois nos comentários. Quando te desviares para a direita, quando te desviares para a esquerda, ouvirás atrás de ti uma voz que dirá, este é o caminho, andai por ele, é avante. E a Bíblia diz também, o apóstolo Paulo fala, uma coisa eu faço, eu esqueço das coisas que para trás ficam, eu avanço para as coisas que estão à frente, adiante, para conquistar, para alcançar o prêmio da soberana vocação que está em Cristo Jesus. Agora há pouco eu falei no Instagram sobre a vida de Pedro, um homem que Deus estabeleceu para que fosse um homem que pastoreasse pessoas, que amasse Jesus pastoreando vidas. Eu não sei para que Jesus te chamou. Jesus chamou Abraão como um homem de intercessão, um homem que foi um instrumento de preservação para o seu parente Ló. E ele foi um instrumento de bênção. Então eu desejo que você não olhe para trás, não olhe para o que passou, não se prenda emocionalmente na sua alma, ensimesmado no que passou.
mas que hoje você receba de Deus essa palavra. Avante, não olhe para trás. Sabe por quê? Porque existe muita coisa para a gente fazer ainda. Existem muitas coisas para a gente fazer. A nossa caminhada aqui não acabou. Deus quer que a gente ainda edifique pessoas. Deus quer que a gente invista em pessoas. Deus quer nos usar aqui nessa terra ainda. Por isso que nós estamos aqui. Nós estamos aqui ainda porque Deus quer nos usar como instrumentos, como Deus usou Abraão, para preservação, para livramento, para resgate, para posicionamento. Deus usou Abraão na oração intercessória para que Ló fosse posicionado no lugar certo. Porque se não fosse Abraão, oração, talvez Ló teria morrido lá em Sodoma. Mas Deus ouviu. E eu quero te dizer que todas as nossas orações o Senhor ouve. Só que às vezes o Senhor tem o tempo de responder. Às vezes o Senhor nos fala não. Às vezes o Senhor nos fala sim. Eu contei esses dias atrás aqui no Facebook que o meu pai, ele me treinou. Desde pequena meu pai me falou muitos nãos. E isso foi bom para mim. Ele me treinou. Porque Deus também nos fala nãos. Só que o não de Deus é para o nosso bem. Porque o Senhor, a Bíblia diz, o Senhor fala, eu é que sei os pensamentos que tenho a vosso respeito. Pensamentos de bem e não de mal, para que vós obtenhais o que desejais. Para que alcanceis aquilo que desejais. Então, o Senhor nos chama para que a gente seja esse instrumento no serviço dele, para a glória dele, preservando pessoas através do nosso clamor, se colocando nesse lugar de oração, para que Deus venha poupar e para que Deus venha tirar os lós de locais que não agrada a Deus, de lugares de morte espiritual, de lugares de perversão, de lugares da mente estar obscura, de cegueira, de rebeldia, de alheamento de Deus. A oração, ela tem esse papel. E o Senhor conta comigo, com você. E a mulher de Ló olhou para trás e ela morreu. Ela virou uma estátua de sal. Ela petrificou. E quando nós ficamos olhando para trás, quando a gente fica preso emocionalmente no passado, na dor, seja qual for a dor, seja uma mágoa, seja um ressentimento, seja uma culpa, seja um medo, a gente está paralisado, a gente está petrificado. E Deus não quer que a gente se prive da graça dele, Deus não quer que a gente paralise, Deus quer que a gente avance. Deus quer que a gente caminhe para o que ele tem para a nossa vida, porque Deus tem mais. Deus tem mais na nossa vida e através da nossa vida. Eu quero compartilhar essa palavra e mais uma vez, dona Gersira, eu quero deixar aqui meu respeito, minha admiração e como a sua família tem sido uma família, sido um instrumento de Deus na minha vida, nos meus parentes, aonde vocês estão inseridos. E eu gostaria de orar. Deus nosso Pai, eu quero louvar o Senhor. Senhor, levanta nesse tempo homens e mulheres do nível de Abraão, que intercedem, Pai, para que haja preservação, para que o Senhor não venha destruir, para que o mal, Pai, não venha prevalecer. Porque eu sei, Pai, que o Senhor quer restaurar, o Senhor quer curar, o Senhor quer libertar e o Senhor quer reposicionar pessoas. Deus, em especial, eu te louvo pela dona Gersira, abençoa a tua serva, Deus, cobre ela com teu sangue. Que ela possa experimentar, Senhor, a paz do Senhor que excede todo entendimento. A alegria do Senhor que é a força dela, Senhor. Pai, abençoa seus filhos, seus netos. Pai, levanta, Senhor, esta família, os seus netos no ministério, Pai, de louvor. Na voz, que as vozes dos descendentes da tua filha venham ecoar em nações para honra e glória do teu nome, para edificar vidas, Pai.
Levanta, Deus, abençoa. Ó Deus, traz renovo, traz alegria, Senhor. Nós queremos descansar na fidelidade do Senhor, queremos nos alegrar no Senhor, porque o Senhor cuida de nós. Pai, recebe o meu louvor, a minha adoração, no nome de Jesus. Deus te abençoe, Deus me abençoe. Amém.